Qual a essência do homem? Qual a essência do mundo? Quem responde essa questão é o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. E ele, em sua obra O Mundo como Vontade e Representação, ele diz que a essência do homem, a essência do mundo é vontade. Neste livro, no segundo livro desta obra, ele explica sobre a vontade. E ele diz que essa vontade é um ímpeto que move todas as coisas, que move o ponteiro da bússola, que move a força dos ventos, que faz com que uma semente, ainda que caída no chão, brote. Nada detém a vontade. Nada consegue suprimir a vontade. A vontade, ela é como um animal selvagem, cego, irracional, indominável. Não é possível de apaziguar a vontade. A vontade, quando domina o homem, diz Schopenhauer, ela causa dor, ela causa sofrimento, porque nós queremos suprir essa vontade, nós queremos satisfazer essa vontade. E a vontade não satisfeita gera dor. Quando Schopenhauer diz isso e chama a vontade de cega, ele diz que essa vontade ela até é acompanhada pelo conhecimento, mas ela não se deixa dominar por ele. Ou seja, nem o conhecimento, nem o intelecto humano pode dominar a vontade. Muito pelo contrário, a vontade engana a razão, a vontade ludibria o homem, fazendo o que ela quer. Quando ela então é satisfeita por algum momento, o homem se sente em paz, mas logo a vontade volta, a vontade o domina, e isso gera dor, gera um sentimento de nunca alcançar aquilo que se quer. Schopenhauer, em outra obra chamada As Dores do Mundo, ele diz que o homem é dominado pela vontade, essa vontade irrefreável, e ele se torna então como Ixion, uma parte da mitologia grega onde diz que Ixion ele adultera com Hera, esposa de Zeus. Zeus então, enfurecido, não dá a ele uma segunda chance, porque ele é mau, ele é muito mau. Ele havia feito tortura com muitas pessoas, torturado muitas pessoas. E ele então, ele é condenado a rodar eternamente no Lago de Fogo, no inferno. Ele é condenado a rodar numa roda que eternamente giraria em cima do fogo. Ele também diz que o homem sujeito à vontade, condenado à vontade, ele é como o mito das Danáides, 50 filhas de Dânon que matam seus maridos e são condenadas então a encher um tambor, encher uma espécie de poço, para que possam ser perdoadas. O problema é que aquele poço, aquele conteúdo, aquele lugar onde elas têm que colocar o líquido, ele não tem fundo. E elas então passam eternamente a vida fazendo aquilo, sem nunca chegar a lugar nenhum. Um outro mito que ele usa para exemplificar o homem dominado pela vontade, de modo que ele nunca pode supri-la totalmente, é o mito de um homem que era rei da Frígia e filho de Zeus, porém este homem ele ama o poder. Ele ama o poder de tal forma que ele faz um jantar para atrair e trazer os deuses do Olimpo e ali fazer-se iguais a eles. O problema é que ele mata o seu filho e oferece o seu filho como alimento. Os deuses ficaram enfurecidos e lançaram uma maldição sobre ele. Aquele homem agora, mesmo estando num lago cheio d'água, ele não conseguia beber água, porque quando ele se aproximava da água, a água baixava. Nem também conseguia comer, porque quando ele se aproximava de um fruto, o galho encolhia, o galho puxava e ele nunca conseguiria comer. E foi dado a ele a maldição de eternamente sentir fome. Esses 3 exemplos da mitologia, Schopenhauer usa para exemplificar a vontade do homem. Essa vontade insaciável. Eu posso trazer uma outra comparação paralela ao que Arthur Schopenhauer traz e a partir de como ele retrata a vontade. Imagine que você está no pescoço de um gigante enfurecido e cego. Você é um aleijado
que está sobre os seus ombros enxerga, mas jamais conseguirá dominá-lo. A vontade é assim. Mas seria a vontade tão terrível que o homem jamais poderia vencê-la? Tiago tem um texto importante para nós que parece demonstrar que a vontade é terrível. Na sua epístola, no capítulo 4, ele escreve: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm, e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. Tiago diz que a razão das contendas é por conta dos prazeres, dos desejos pelo prazer, ou seja, pela vontade, pelo prazer que luta dentro do homem para obter as coisas, para alcançar as coisas. Mas Tiago diz que eles não têm porque não pedem. Bom, mas a vontade, então, é algo incontrolável? Será que Tiago está, então, corroborando, confirmando, aliás, ou se possível de confirmar o pensamento de Schopenhauer? Não. A vontade, ela não somente pode ser vencida, como deve ser vencida pelo cristão. É em Gálatas que nós vamos encontrar um texto importante sobre isso. Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que, conforme nós andamos no Espírito, nós não satisfaríamos os desejos da carne. Então ele diz: andai no Espírito, e de maneira nenhuma cumprirei os desejos da carne. Os desejos da carne são as vontades da natureza humana. São as vontades que guerreiam dentro de nós e querem aquilo que é propriamente seu, o pecado. Mas, por meio da ação do Espírito Santo, por meio da ação de Deus, a vontade, ela pode ser vencida e deve ser vencida. A vontade, ela não é alheia ao homem. A vontade é um reflexo do próprio coração do homem. Jesus diz que é do coração que sai o homicídio, que sai as coisas terríveis do coração, é que saem essas coisas. Então, o apóstolo Paulo, ainda em Gálatas, no capítulo 5 e versículo 23, falando do fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Ou seja, o domínio sobre a própria vontade. Arthur Schopenhauer certamente desconhecia isso. Certamente não entendia. Olhando para o homem natural, sim, é um homem escravo da vontade. Mas aquele que nasceu de novo pode vencer a vontade. E vence a vontade por meio do novo nascimento e por meio da ação do Espírito Santo. Confie em Deus. Creia nele, porque todas as vontades que não agradam ao Senhor podem ser vencidas pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.